segredo de Curitiba. Nós vamos falar sobre uma das capitais mais inovadoras do Brasil. Nós vamos explorar hoje como essa cidade cresceu e como se desenvolveu ao longo dos anos, tanto em termos urbanos quanto populacionais. Prepare-se para descobrir como Curitiba se tornou um exemplo de planejamento urbano e qualidade de vida. Eu escolhi trazer esse assunto por dois motivos. O primeiro deles é que eu sou natural de Santa Catarina e Curitiba me acolheu aqui há mais de 10 anos. Eu construí minha família, meus projetos pessoais e profissionais. Então eu sou realmente grato à cidade. E o segundo é porque quero trazer um conteúdo interessante para você e mostrar aos poucos, em cada vídeo, um pedacinho do nosso lançamento imobiliário aqui na cidade, o Opus House. É um condomínio com 6 casas, numa ótima localização no bairro Seminário. O nosso ponto de partida aqui é o século XVII. Em 1693, os primeiros colonos portugueses fundaram o povoado de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. A localização estratégica do Planalto de Curitiba, com suas terras férteis e próximos a importantes rotas comerciais, foi um dos fatores que impulsionaram o crescimento inicial da região. Vale lembrar que a história de Curitiba começou muito antes da chegada dos portugueses. A região já era habitada por diversas tribos indígenas, como os Tupi-Guarani e os Caigueng. Um exemplo é o rio Barigui, que abastece o maior parque aqui da cidade, ou pelo menos o parque mais frequentado aqui da cidade. Comunidades indígenas viviam nas margens do rio por conta do solo bom e a fonte de peixes do próprio rio. Essas comunidades já estavam adaptadas ao clima temperado da região e praticavam a agricultura e a caça, influenciando diretamente a configuração inicial do território. Os colonizadores tomaram as terras indígenas para o cultivo e pastagem, forçando os indígenas a deixarem suas áreas tradicionais. Houve diversos conflitos e massacres onde os indígenas, tentando resistir, sofreram com a superioridade dos colonizadores. Os indígenas foram dizimados por doenças trazidas pelos europeus, como varíola e gripe, para as quais não tinham imunidade. Os sobreviventes muitas vezes foram assimilados culturalmente ou se deslocaram para áreas mais remotas. A miscigenação resultou em uma mistura da população indígena com a europeia. A constante perda de terras e pressões culturais levou à diminuição da identidade indígena tradicional. No século XIX, Curitiba começou a ganhar a forma de uma verdadeira cidade. Com a elevação da categoria de cidade em 1842 e a transformação em capital da então província do Paraná em 1853, houve um grande incentivo ao desenvolvimento urbano. A imigração europeia, principalmente alemães, italianos, poloneses e ucranianos, marcaram profundamente a arquitetura, a cultura e a economia locais. A chegada desses imigrantes trouxe novas tecnologias, conhecimentos e tradições, estimulando o crescimento populacional e a diversificação cultural. Eles estabeleceram colônias agrícolas ao redor da cidade, criando bairros que ainda hoje conservam essa herança, como por exemplo Santa Felicidade, um bairro tradicionalmente italiano, e o Boa Vista, um bairro tradicionalmente polonês. Com o avanço para o século XX, Curitiba começou a modernizar sua infraestrutura urbana. Um marco nesse processo foi a implementação do Plano Agache, na década de 1940, que teve como objetivo reorganizar e modernizar a cidade. Alfred Agache, um renomado urbanista francês, foi contratado para desenhar um plano que incluía a criação de avenidas largas, praças públicas e a organização do espaço urbano, visando uma cidade mais funcional e estética. Embora nem todas as propostas tenham sido realizadas, o Plano Agache influenciou significativamente a estrutura urbana de Curitiba. Ele introduziu conceitos de zonas funcionais e a importância dos espaços públicos verdes, elementos que seriam retomados e aprofundados nas décadas seguintes. No fim dos anos de 1960 e no início dos anos de 1970, Curitiba enfrentou um rápido crescimento populacional e, junto com ele, vieram os desafios significativos em termos de trânsito, habitação e serviços urbanos. Foi nesse contexto que o então prefeito Ivo Arzura e posteriormente o prefeito Jaime Lerner revolucionaram o planejamento urbano com o Plano Diretor de 1965. O Plano Diretor foi um divisor de águas.
Ele reorganizou a cidade em eixos estruturais, ao longo dos quais foram implantados corredores exclusivos para ônibus, conhecidos como Bus Rapid Transit, ou BRT, e esse sistema ele se tornou um modelo mundial, oferecendo transporte público eficiente e acessível, e influenciando a maneira como muitas cidades modernas pensam a mobilidade urbana ainda hoje. A grande inovação foi integrar o transporte com o planejamento do uso da terra, incentivando o desenvolvimento urbano ao longo dos corredores de ônibus e preservando as áreas residenciais mais tranquilas. Além disso, foram criadas ruas exclusivas para pedestres, como a emblemática Rua 15 de Novembro, também conhecido como Rua das Flores. Curitiba não parou por aí. Nos anos 80 e 90, a cidade continuou a avançar na direção de um desenvolvimento sustentável. Foram criados diversos parques e áreas de lazer, como o Parque Barigui, Parque Tingui e o Jardim Botânico. Esses espaços não apenas melhoraram a qualidade de vida dos cidadãos, mas também ajudaram a controlar enchentes e a preservar a biodiversidade local. Inclusive, eu e a equipe aqui da Rendel estamos muito empolgados para apresentar nosso lançamento imobiliário super exclusivo com apenas 6 casas, que fica a 5 minutos do Parque Barigui de carro. Provavelmente tem uma imagem de um render aí para você ter uma noção do espaço e o potencial de cada uma dessas áreas das 6 casas. Então se inscreve aqui no canal, pois o lançamento ocorrerá exatamente aqui mesmo, no nosso canal no YouTube. Voltando ao vídeo então, a inovação e a sustentabilidade continuaram a serem temas centrais. Prova disso é a Linha Verde, um projeto imenso iniciado em 2009 que transformou a antiga BR-476, uma importante rodovia, em um corredor urbano de 22 km, passando a integrar diferentes regiões da cidade e melhorando a mobilidade. Curitiba também abraçou a tecnologia e a inovação em planejar seu futuro. Programas de reciclagem, coleta de resíduos, iniciativa de energias sustentáveis foram implementadas, refletindo compromisso com o desenvolvimento urbano mais ecológico. Hoje, Curitiba continua a enfrentar desafios como qualquer grande cidade, desde a gestão de recursos até a necessidade de ajustar a infraestrutura para um crescimento sustentável. A cidade está sempre em busca de novas soluções inovadoras. Os constantes projetos de revitalização urbana e de ampliação dos serviços públicos mostram que Curitiba não se contenta com o status quo. Curitiba é uma cidade que nos inspira com sua capacidade de reinventar e planejar o crescimento com inteligência e sustentabilidade. Eu moro aqui há mais de 10 anos com a minha família, estudei, empreendi e tenho o prazer de fazer parte de uma empresa que participa da construção de grandes obras icônicas aqui na cidade. E agora, desse empreendimento no seminário. Essas 6 casas, nesse condomínio super exclusivo, serão apresentadas aqui no canal, então acompanhe a gente, prometo postar 2 vídeos por semana até o lançamento do empreendimento. Eu não sou historiador, mas tentei trazer um resumo sobre um pouco da história da cidade de uma forma didática e leve. Se você manja muito do assunto e tem algum site, livro ou alguma indicação para fazer, deixa aqui nos comentários que a gente tenta divulgar de alguma forma.